Olá, alunos do Portal Clique Ideia, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre a proposta de redação de abril de 2014. Escassez de água no Brasil. A responsabilidade é de quem? Neste ano, a seca tem sido um problema preocupante. Diante da escassez de água que estamos vivendo, será que podemos identificar um responsável pelo problema? Nesta redação, vocês deveriam discutir sobre a responsabilidade da escassez de água, ou seja, para além do clima, os usuários teriam culpa devido ao grande desperdício, ou são as distribuidoras que não fazem um planejamento adequado, juntamente com o governo, para a gestão da água no país. Vamos entender como a coletânea poderia nos ajudar? Este texto apresenta a vocês alguns dados sobre os níveis de água do Sistema Cantareira, principal abastecedor de água de São Paulo. Além disso, o texto menciona o risco de racionamento entre a população, alternativa que tem sido negada pela Sabesp. Ao contrário do que vimos no texto anterior, este artigo revela que em algumas cidades o racionamento de água já foi posto em prática, sem contar a implantação de leis que aplicam multa aos usuários que forem pegos lavando calçadas ou carros, por exemplo. Neste texto, o autor busca nos mostrar um outro viés do problema. Apesar de, em geral, a culpa da escassez de água ser atribuída ao clima ou ao consumidor, também as distribuidoras de água e o governo são responsáveis pela atual falta de água no estado. Agora que vimos algumas ideias essenciais da coletânea, vamos observar exemplos de textos que obtiveram boas notas conforme os critérios de correção do Enem, atendendo ao tema e desenvolvendo uma proposta de intervenção. Assim, vocês poderão analisar seus textos e melhorar a escrita de suas próximas redações. Vamos ao primeiro exemplo. Realmente, ele contribui muito para a escassez de água. Este ano, por exemplo, foi um dos anos em que menos choveu em janeiro e fevereiro. Em vez de chuvas abundantes, tivemos um calor muito intenso. Em relação à escrita padrão, percebam que este trecho respeita quase totalmente as regras formais da norma culta. Este é um exemplo de nota máxima de modalidade. Nesta redação, o aluno definiu de modo objetivo sua tese, que contempla muito bem o tema. Seriam responsáveis tanto os governos, na privatização de um recurso dado como público, as empresas que trabalham de forma hipócrita e oculta, as grandes mídias que não agem de forma significante no momento de conscientizar e movimentar ações com esse poder que possui. E não mais inocentes, os civis da nossa sociedade, que perderam a unidade e por isso não têm iniciativas sustentáveis em peso. Reparem que essa afirmação norteia e dá estrutura à argumentação do texto. Neste outro exemplo, o aluno soube se apropriar da ideia do terceiro texto da coletânea, apresentando seu ponto de vista de modo claro. Vejamos, no âmbito corporativo, as mesmas devem notar, com um impulso estatal e incisão da mídia e da população, que a existência de uma corporação não deve satisfazer somente a perspectiva capitalista. Notem que a ideia do aluno revela uma boa interpretação da coletânea. Para que um texto fique claro e fluido, é preciso empregar conectores, fazer retomadas, entre outras coisas. Para ilustrar esse aspecto, vamos observar um exemplo do bom uso desses elementos. Além desses recursos, a população poderia se unir e fazer campanhas ou propagandas. Podemos observar que o aluno, de forma simples, retoma uma ideia e anuncia uma outra por meio do uso de um demonstrativo que se refere a algo anunciado antes, deixando claro e articulado que ele acrescentará ideias ao que ele já havia comentado no último período. Vamos ao nosso último critério de correção, a proposta de intervenção. O Enem exige que façamos uma proposta que mostre uma reflexão sobre como resolver o problema temático. Vejamos, para um Brasil e um mundo que entenda melhor o problema ambiental, econômico, biológico, geológico, químico, etc., precisamos de uma distribuição não somente de água, mas também de educação, informação e que dê esperanças para o comportamento verde no planeta azul.
O exemplo apresenta uma ótima proposta de intervenção, muito bem desenvolvida. Para o aluno, é necessário que se distribua melhor não só a água no país, mas também outros elementos que são cruciais para que o problema seja resolvido, como a educação e a informação acessíveis a todos. Vocês viram que fazer uma redação que obtenha boa nota não é tão difícil. Procurem sempre atentar para a coletânea, definam os argumentos que podem ajudá-los a sustentar seu ponto de vista e procurem ser claros e articulados ao expor suas ideias. Não se esqueçam de elaborar uma proposta de intervenção para o problema. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo Clique Redação.